Sintam-se todos cumprimentados por mim. Eu sou Júlio Zacarias e estou aqui para apresentar um trabalho de Contabilidade Financeira 1 que tem como tema reconhecimento e mensuração de ativos. O reconhecimento de um item é a incorporação dele ao patrimônio da entidade. Para isso, é necessário que sejam atendidos alguns aspectos considerados essenciais para o reconhecimento do elemento. Cada elemento identificado possui suas exigências particulares para enquadrar um item como ativo, passivo, receita ou despesa. No entanto, a NBCTG, estrutura conceitual, aprovada pelo CFC, traz consigo aspectos gerais e exigíveis para que seja feito o reconhecimento de um item, afirmando que deverá ser feito se for provável que algum benefício econômico futuro associado ao item flua para a entidade ou flua da entidade. E B, o item tiver custo ou valor que possa ser mensurado com confiabilidade. A informação é confiável quando ela é completa, neutra e livre de erro. Além do item se enquadrar na definição de um elemento, é necessário a sua mensuração com bases confiáveis e que fluam benefícios econômicos futuros do seu reconhecimento. Agora vamos identificar um elemento como ativo de acordo com a sua definição. Reconhecimento de ativos. Conforme descrito nas normas internacionais de contabilidade para o setor público, ativos são recursos controlados por uma entidade em consequência de eventos passados e dos quais se espera que resultem fluxos de benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços para a entidade. Ou seja, para que um item seja classificado como ativo, ele deverá conter as seguintes características essenciais, que são recurso controlado pela entidade, decorrente de eventos passados, resultará em benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços para a entidade. É importante lembrar que o controle é a capacidade da entidade de regular o acesso de terceiros aos benefícios gerados pelo recurso. O direito de propriedade não é condição essencial para o controle. Isso pode ser exemplificado por uma mercadoria fruto de consignação, a qual, apesar de estar sob o domínio e o controle do consignatário, este não tem o seu direito de propriedade. Um evento passado é aquela que já ocorreu e geralmente está associado a um gasto da entidade ou ao recebimento de uma doação. Uma transação passada que se realizará no futuro. Mesmo que tenha previsão legal em um contrato, por exemplo, não é considerada um ativo porque não garante a ocorrência dos benefícios, gera apenas uma expectativa. Os benefícios econômicos futuros representam tanto uma entrada de caixa quanto uma redução na saída de caixa. No serviço público, a maioria dos seus ativos tem como objetivo auxiliar na prestação de serviços públicos, ao invés de gerar benefícios econômicos. Portanto, entende-se por potencial de serviços a capacidade de contribuir com a oferta de serviços públicos. Temos aqui uma observação. Quando não puder ser confirmada a geração de benefícios econômicos e o potencial de serviços de ativo, a sua caixa será feita com uma despesa. Temos como exemplo um computador que se torna obsoleto e perde a sua representabilidade. Ao ser retirado do ativo, reduzirá também o valor do patrimônio líquido, tendo como resultado uma despesa.
No tocante à importância no reconhecimento de ativos para a correta classificação e registro, o Tribunal de Contas da União assim se manifestou. A, a concessionária deverá analisar se o controle de concepção atende os pressupostos abordados pelo ICPC, que define as características de mensuração, de reconhecimento de ativos intangíveis em contratos de ativos intangíveis em contratos de concessão. Então, quando dá a arrecadação e recolhimento dessas contribuições em fator da RFB, e partindo do pressuposto de que não foi realizado qualquer reconhecimento de ativos relativos a créditos a receber dessas contribuições, a União deveria, em regra, reconhecer os valores das contribuições devidas à Previdência Social como receitas ou variações patrimoniais aumentativas por ela auferidas, e as contribuições devidas aos serviços sociais autônomos como passivos, que são as obrigações, a serem adimplidos perante aquelas entidades. Considerando as explanações feitas neste expediente, pode-se chegar à conclusão de que o registro contábil no CIAF dos valores das contribuições de terceiros arrecadados pela RFB e depositados na conta única do Tesouro Nacional devem ser entendidos estritamente como o reconhecimento de ativos necessários à satisfação de um passivo a ser satisfeito pela União, ou seja, da obrigação de entregar os valores arrecadados aos serviços sociais autônomos. Esse mero procedimento de transferência de recursos arrecadados pelo Tesouro Nacional aos serviços sociais autônomos não se confunde com a utilização ampla da CIAF por parte dessas instituições para o registro das suas transações. Mensuração de ativos. Mensuração é o processo de determinar os montantes monetários dos elementos. Ele obedece às bases específicas de acordo com o que é exigido para cada item patrimonial e de resultado. O processo é importante para que a representabilidade, o processo é importante para que a representatividade de cada conta seja demonstrada de modo fidedigno à realidade, e para que seja garantida a comparabilidade dos registros contábeis de uma entidade em relação às demais, sendo então importante para o controle interno e externo da organização. Para entender as bases de mensuração exigidas, é necessário o tratamento de alguns termos, que são valor de aquisição, valor justo, valor realizável líquido e valor nominal. Valor de aquisição: preço de compra do bem, adicionado dos custos para colocá-lo em condição de venda. Valor justo: preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma operação não forçada entre partes que sejam informadas sobre as condições do mercado. Valor realizável líquido: valor esperado para recebimento de uma alienação ou utilização dos itens, reduzindo dos custos para a alienação ou uso. Valor nominal: é o valor de face registrado nos documentos do ativo.
Na área pública, a base da mensuração foi estabelecida pela Lei 4/64, a qual determina em linhas gerais do seu artigo 106. Os débitos e créditos, bem como os títulos de renda, pelo seu valor nominal feita a conversão, quando em moeda estrangeira, a taxa de câmbio vigente na data do balanço. 2. Os bens móveis e imóveis pelo valor de aquisição ou pelo custo de produção ou de construção. 3. Os bens de almoxarifado pelo preço médio ponderado das compras. Assim, para que sejam registrados os ativos e os passivos com fidedignidade, é necessário que haja um documento comprobatório, o qual deve estar de acordo com a forma de avaliação patrimonial citada na lei. Exemplo, como resultado da compra de um imóvel. Como resultado da compra de um imóvel é necessária nota fiscal, emitida pelo vendedor com o valor de aquisição discriminado. Ainda devemos considerar a possibilidade de reavaliação dos bens públicos, móveis e imóveis. Agora, irei falar da amortização e depreciação. A depreciação e a amortização são instrumentos que estão ligados à análise e às transações contábeis envolvendo as operações financeiras sobre bens. E essas duas expressões possuem aplicações bastante distintas e referem-se a situações diversas. A depreciação está relacionada aos bens do ativo imobilizado, móveis e imóveis, por uso, desgaste natural ou obsolescência. Enquanto que a amortização está relacionada ao ativo intangível. Ambos os procedimentos estão presentes na rotina financeira de muitas empresas. E aí surge a importância de prestar mais atenção a esses produtos, uma vez que qualquer descuido pode acarretar penalidades aplicadas pelo fisco. Pensando nisso, este artigo vai abordar os conceitos da amortização e depreciação e as diferenças entre ambos, bem como a maneira de efetuar o cálculo de cada um. A depreciação consiste na perda de valor de um bem em decorrência do seu uso, desgaste natural, perda de utilidade ou redução da vida útil, obsolescência. Os principais bens que estão sujeitos à depreciação são computadores, os equipamentos de empresas e fábricas, edifícios, automóveis e caminhões, por exemplo. Contudo, a redução de valor de um bem precisa ser devidamente documentada, justificada e motivada. E a melhor maneira para fazer isso é por meio da depreciação do bem. Também é importante mencionar que a Receita não pode fazer o desconto integral da pessoa jurídica referente ao ano em que ocorreu a aquisição do bem. De qualquer forma, os cálculos que envolvem a depreciação de bens precisam observar as regras estipuladas pela Receita Federal. A depreciação A depreciação de um ativo tem começo quando ele passa a estar disponível para uso. Isso significa que, a partir do momento em que ele está em condições de operar e passa a executar suas atividades, ele está susceptível
aos efeitos da depreciação. Por sua vez, o término da depreciação não corresponde necessariamente ao momento em que o bem passa a ficar inativo ou indisponível para as funções, salvo se esse bem estiver deteriorado ou depreciado em sua integralidade. Aqui temos as taxas de depreciação. De acordo com as regras da Receita, a taxa de depreciação de alguns bens são edifícios 4%, instalações 10%, móveis 10% e muito mais. Agora vamos falar da amortização. A amortização é a forma como a desvalorização dos bens é registrada e ela atua sobre bens intangíveis, como as marcas, patentes, softwares, direitos autorais e direitos de exploração. Nesse sentido, o cálculo da perda de valor desses bens leva em conta o prazo da vida útil de cada item. Assim, a amortização pressupõe um tempo de desvalorização legal ou que já foi restrito do ponto de vista contractual e contábil. Desse modo, a amortização se trata da atribuição sistemática do valor amortizável de um ativo intangível ao longo dos anos.